Estimados irmãos e irmãs em Cristo, nossa mensagem de hoje ela está baseada no texto de Marcos, no capítulo 10. Especialmente onde queremos destacar o versículo 7 a 9, que diz: Por isso deixa o homem o seu pai e a sua mãe para se unir com sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Que Deus Espírito Santo, sim, nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nas suas santas palavras. Amém. Estimados irmãos e irmãs, hoje é um dia especial, né? Um dia especial para o nosso país, né? Porque é o dia de eleições. O dia em que queremos escolher candidatos que vão nos representar em nossos municípios. Em especial, vereadores e também prefeitos. E nesse momento que nós queremos lembrar de quem nós estamos escolhendo, nós também devemos assim pensar se nós estamos escolhendo pessoas que representam os valores bíblicos, éticos, cristãos, e em especial, candidatos que também defendam algo que é muito mais importante, muitas vezes, que o governo para a sociedade, que é a família. Porque a família é na família que, podemos dizer assim, que a sociedade começa. É na família que a sociedade se estrutura. E os governantes, muitas vezes lá colocados, eles apenas são representantes das pessoas, do governo. O governo é apenas representante das pessoas, do povo. E por isso que a família é o cerne, na realidade, da sociedade. E por isso que, nesse dia de hoje, quando vocês forem lá depositar o voto de vocês na urna, se ainda não o fizeram, pensem bem nos candidatos que vocês estarão colocando e elegendo. Se são pessoas que defendem aquilo que nós aprendemos nas Santas Escrituras, ou que são pessoas que, pelo seu jeito, pelo seu modo de viver e pela sua fala e talvez outras coisas, demonstram coisas contrárias à palavra de Deus. Porque nós que somos cristãos, nós devemos defender com unhas e dentes aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E em especial as leituras de hoje, elas falam sobre a família e nós temos que defender ela. Porque nós temos, por um outro lado, muitas coisas querendo destruir a família. E talvez eu não precise aqui começar a citar estas coisas. Porque basta, muitas vezes, a gente abrir noticiários, ver coisas que são postadas nas notícias, na internet, nos sites, muitas coisas que tentam destruir a família. E hoje está bem na moda uma cultura chamada woke. Se vocês ainda não ouviram falar sobre a cultura woke, pesquisem, porque nós cristãos temos que estar bem informados. Essa cultura woke, ela está tentando destruir bases e princípios sólidos e cristãos, em especial da família que nós vemos nas Santas e Sagradas Escrituras. E por isso nós devemos cuidar muito bem em quem nós devemos e depositamos nossos votos, nosso voto lá nas urnas. Porque, infelizmente, hoje, até mesmo o governo, muitos que estão eleitos adotam essa cultura woke e muitas vezes até se passam de bonzinhos, de boas pessoas, mas que só querem destruir a família, querem destruir os conceitos cristãos e querem destruir então a base da sociedade que foi Deus que constituiu. E Deus assim o fez, então, quando
Ele, então, lá no Jardim do Éden, ele viu que não era bom que o homem vivesse sozinho. E por isso, lá em Gênesis, nós lemos, não é bom que o homem viva só, bom lhe fazer alguém que vai ser como se fosse a sua outra metade. E assim Deus criou a mulher. E hoje uma das coisas que a gente vê muito nas notícias, muito na agenda, na cultura até mesmo da sociedade, que tenta destruir a família, e às vezes a gente nem percebe, é quando colocam o homem contra a mulher. Hoje o que a gente mais vê é isso, né? As notícias, as coisas, assim, empurrando uma cultura que está dizendo que o homem e a mulher, eles devem ser rivais, devem ser inimigos. E aí, nós só vemos com isso destruição de lares, destruição de famílias. E, infelizmente, muito disso tem atingido a nós, na nossa vida, na nossa sociedade, na nossa cultura, no lugar onde estamos. E com certeza Deus não quis assim. E colocar o homem contra a mulher é bem o contrário daquilo que Deus fez naturalmente. Veja que quando Deus criou a mulher, Deus não tirou a parte do homem nem de cima para dizer que talvez a mulher seria superior ao homem, nem tirou nenhuma parte de baixo do homem, mas Deus tirou a parte do lado. Na tradução diz cocela, mas na realidade essa tradução não é tão boa assim. O melhor seria dizer que Deus tirou a parte lateral do homem para criar a mulher. E o que isso significa também? Que a mulher, ela veio para estar ao lado do seu marido. A mulher, ela veio não para ser nem superior e nem inferior, mas sim para estar do lado, para ser a ajudadora, para ser a auxiliadora do seu marido, do seu esposo. E por isso que quando a gente vê coisas que tentam colocar ou a mulher acima, ou o homem acima, um do outro, e essa guerra, isso só traz desgraça, só traz desunião. Porque Deus criou homem e mulher para viverem os dois unidos. E por isso que aqui, então, diz, Jesus citando lá o texto de Gênesis, deixa o homem, o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. E os dois se tornam uma só pessoa. E aqui está o casamento. Aqui Deus, então, está constituindo a base da família, que é o casamento, que é a união entre um homem e uma mulher. E também para defender esta união, o próprio Deus cria um mandamento, que nós temos como sexto mandamento: não adulterarás. E o que é adultério? Adultério é quando nós tornamos algo bom e puro em algo sujo, em algo impuro. E a gente poderia pegar o exemplo, por exemplo, quando a gente ouve falar assim, aquela gasolina lá foi adulterada. Ou seja, quando foi transformado algo bom que era para ser algo útil para o carro, podemos dizer assim, porém, aquilo lá se torna algo inútil, se torna algo ruim para este carro. A gente não gosta de levar a gasolina no posto, o carro no posto, e descobrir que nosso carro foi colocado uma gasolina adulterada.
Uma gasolina com água, geralmente, uma gasolina modificada que pode estragar o nosso carro. É isso que também é adultério, quando é acrescentado algo no casamento e tira a pureza com a qual Deus havia feito, com a qual Deus havia ordenado. Que era para ser algo bom, se torna algo sujo, algo impuro. Porém, isso infelizmente acontece. Infelizmente, há muitas desuniões, há muitas separações por causa do adultério. Quando um homem ou mulher traem seu marido ou sua esposa. Quando um homem ou mulher deixa seu marido ou esposa abandonados. E quanto a isso, foi então que os fariseus aqui do texto de hoje chegaram perguntando para Jesus: o que a lei de Deus diz sobre a questão de que um homem pode mandar a sua esposa embora? Eles fizeram esse teste para perguntar para Jesus, para testar Jesus ali, para que Jesus caísse em algum erro. E como de costume Jesus faz, ele responde uma pergunta com outra pergunta. Por quê? Porque os fariseus eram pessoas sábias da lei. Por que eles vieram com essa pergunta para Jesus se eles conhecem a lei? E aí então Jesus responde: já que vocês conhecem a lei, então, o que foi que Moisés mandou? Porque Moisés era o representante da lei de Deus para os judeus, para os fariseus. Porque era ele quem havia dado as leis de Deus para o povo. Então, Jesus retorna perguntando, dizendo: então, o que foi que Moisés mandou? E eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. E aí então Jesus responde: por que Moisés permitiu isso? Moisés permitiu e escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Poderíamos perguntar assim: quando então é lícito que é permitido o divórcio? Na realidade, Jesus diz assim: olha, o divórcio, ele não é permitido. Acontece que o divórcio pode acontecer porque, infelizmente, o ser humano tem o coração duro. O ser humano tem o coração sujo. O ser humano tem o coração manchado pelo pecado. E foi por isso que Moisés então escreveu esta lei, permitindo assim o divórcio. Porque, infelizmente, há homens que abandonam suas mulheres, que traem as suas mulheres, e o contrário também. E, infelizmente, hoje muitos casais, eles desistem do seu relacionamento, do seu casamento, por algumas brigas, algumas discussões. Porém, é normal que haja isso, como eu disse para vocês, já no início deste culto, por causa do pecado que há em nós. Por causa do pecado é normal que haja brigas, discussões e desentendimentos no relacionamento. Porém, elas não deveriam ser motivo para divórcio. Elas não deveriam ser motivo para separação. Porque aonde há um casal de pessoas, marido e mulher, que dizem que são cristãos e que praticam o perdão, porque a gente ora o Pai Nosso assim, né? Ou vocês oram diferente, mas eu oro assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Então, quando nós oramos o Pai Nosso, nós estamos dizendo que, pedindo perdão a Deus, assim como nós perdoamos uns aos outros. E em especial, na família, no casal, marido e mulher, que são o esteio familiar, entre eles, de uma vez por todas, que tem que haver o perdão. Maridos reconhecer quando eram, mulheres reconhecer quando eram esposas, para que haja o entendimento, para que haja a compreensão e de volta à união.
Porque como Jesus assim diz, né? Quando então o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, os dois se tornam uma pessoa. E aí no versículo 9 ele diz, portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Por que é tão importante este versículo? Porque marido e mulher, como eu disse, o casal, eles são o esteio, eles são a base para que a família cresça, para que se desenvolva, para que seja abençoada. E quando a ruptura entre marido e mulher, entre esposa, esposo, quando há esta ruptura, quando há o divórcio, quando há a separação, infelizmente, os filhos acabam sofrendo e, podemos dizer assim, até mesmo a sociedade sofre. Porque não foi o meio que Deus criou. Deus criou as pessoas para viver em união, umas com as outras. Deus não criou o ser humano para viver sozinho, como eu disse lá no início. Deus criou o ser humano para viver em união um com o outro. A mulher ajudando o marido e o marido também ajudando a sua esposa. Por isso que é importante que nós lutemos contra essas coisas. Primeiro, lutemos contra a nossa própria carne, porque nós somos falhos. Nós brigamos, o nosso coração muitas vezes ele quer ser o dono da razão. E num relacionamento, num casamento, a gente precisa saber ceder, precisa também reconhecer quando falhamos e pedir perdão, tanto para marido, para esposa e também para o próprio Deus. E Deus vai abençoar. Deus vai abençoar, como nós lemos antes no Salmo 128, em especial no versículo 4. No versículo 1 diz assim, feliz aquele que teme a Deus o Senhor e vive de acordo com a sua vontade. E no versículo 4, novamente, quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Está falando aqui sobre a questão também da família, como este Salmo 128 todo fala, sobre marido, esposa, filhos. Então a família, aquela que teme ao Senhor, essa será abençoada. A família onde há perdão, essa é abençoada. Antes no hino Senhor meu Deus, ao Pai que neste dia, esse hino a gente geralmente coloca em casamento, mas eu coloquei hoje também porque ele fala algo muito importante. A estrofe 2 fala algo bem verdadeiro. Não faltarão no lar as amarguras. Vem a desdita, o pranto, o choro e a solidão. Ou seja, está falando a verdade. No lar vai ter momentos de dificuldades, vai ter momentos de briga, de desentendimento, de choro, até mesmo de solidão. Mas Deus, tu que vês das celestiais alturas, socorre o lar com paz e compreensão. Ou seja, no lar sempre tem que ter paz e compreensão, paz e entendimento, paz e perdão, união baseada no amor de Deus. Quando Ele tem um amor tão grande por nós, que nos abençoa, que nos perdoa, esse também amor perdoador é motivo também para que a gente perdoe uns aos outros dentro dos nossos lares. E agora eu falo não somente a pais não a maridos e esposas, mas também a pais e filhos, irmãos, também é muito importante, porque todos esses fazem parte da família, pais, filho, irmão, irmã. Então a gente sempre tem que pedir perdão a Deus e ao nosso próximo, e viver em paz, viver em amor, viver em união, para que a família cresça e se desenvolva. E assim é também a nossa sociedade, consequentemente também possa ter bênçãos sobre as nossas vidas. Então, que Deus abençoe
de bênçãos para a vida de vocês, do lar de vocês, da família de vocês. Que quando houverem os desentendimentos, e como a gente sabe que haverão, que Deus abençoe e oriente vocês a tomarem sempre decisões sábias. Que não pensem logo, como hoje muitas vezes a sociedade lá fora diz, não, se essa não presta ou se esse não presta, logo vamos ou buscar outra que seja melhor. Foi isso que os fariseus foram perguntar para Jesus, se podia esse tipo de coisa. E aí Jesus diz, não é bem assim. Aquilo que Deus uniu, o ser humano não pode separar. Então, que Deus abençoe os lares de vocês, as famílias de vocês, para que essa união ela permaneça, ela continue sendo abençoada, que Deus oriente os casais, oriente também aqueles que pretendem um dia se unir em matrimônio, porque é bom que o homem sempre viva em união com outras pessoas. Não é bom que o homem viva só. Então, que Deus abençoe para que os lares de vocês, as famílias de vocês, possam viver sempre este amor, esta união, baseado naquilo que Deus fez também por nós, ao Ele morrer na cruz, demonstrar seu grande amor. Também assim devemos amar uns aos outros. Deus vos abençoe em Jesus, nosso Salvador. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.